Olá, minha gente, aqui é a professora Paula, e essa aula é uma aula de resolução de questões dos conteúdos de concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação. Banca e decap. Pensando banca e decap, nós vamos priorizar questões de pontuação, porque tem uma maior recorrência nesta banca. Também em outras bancas a gente vai perceber isso, né? Mas a recorrência de conteúdos de pontuação são muito maiores. E nós vamos ver aqui algumas estratégias que nos ajudam a pensar a pontuação, as regras de pontuação e entender de concordância, regência e crase, pensando que todos esses conteúdos exigem uma base sintática para a resolução de questões. Então vamos lá, são 10 questões, vamos lá, primeira questão. Vamos ver primeiro um conjunto de questões sobre pontuação. A primeira questão, eu já coloquei ela toda aqui marcada para a gente entender a lógica de resolução de questões aqui. Olha só, nós vamos ter uma frase que diz o seguinte: eles voltaram a Veneza depois de alguns anos e, na sua segunda viagem à China, em 1271, levaram Marco Polo, então com 17 anos de idade. A questão pede que você assinale a questão correta, que foi pontuada de uma maneira diferente, mas ela não pode ter alteração do sentido original da frase. Então, ela vai ter que estar correta em relação à pontuação, mas também em relação ao sentido original da frase. O que a gente percebe? Nós temos orações unidas por coordenação. Então, a primeira oração é: eles voltaram a Veneza depois de alguns anos. Então, nessa primeira oração, o que é que nós temos aqui? Eles voltaram a Veneza depois de alguns anos. Nós vamos perceber que no sentido dessa frase, dessa oração, no caso, você tem aqui esse enunciado que não poderia ser separado, mas uma circunstância de tempo relacionado a esse primeiro enunciado. Então, a opção que alterar isso aqui já vai estar fora do correto sentido. Então, a gente precisa perceber que na alternativa, depois de alguns anos, tem que estar relacionado a eles voltaram a Veneza. Depois nós temos aqui o i, que é uma conjunção que introduz a segunda oração. A segunda oração a gente entende aqui que é e levaram Marco Polo. E tem outra circunstância aqui de tempo, né? Então, com 17 anos, né, um termo explicativo aqui sobre Marco Polo, trazendo essa informação extra sobre Marco Polo. Então, o cuidado que a gente já tem que ter é que essa circunstância de tempo aqui, depois de alguns anos, está associado à expressão eles voltaram a Veneza, e então, com 17 anos, se refere a Marco Polo. Né? Então, a gente tem aqui um termo que explica essa questão de Marco Polo. Então, tem que tomar cuidado se esses dois elementos aqui não estão associados a contextos diferentes. Depois nós temos intercalações de circunstâncias também, Na sua segunda viagem à China, é um termo que não poderia ser separado, e outra circunstância aqui em 1271. Então, esses termos destacados aqui, a gente tem que estar muito atento se eles não estão sendo dissociados. Então, quando a gente vê aqui na letra O, então, lembrando, vamos ver primeiro o gabarito, né? O gabarito tá. Na sua segunda viagem à China, eles voltaram a Veneza depois de alguns anos. Então, eles voltaram a Veneza depois de alguns anos, está conservado aqui, e a circunstância na sua segunda viagem à China também associado a quem voltou, né? Voltaram a Veneza, tá tudo ok. Depois, e levaram Marco Polo, ok, a oração está funcionando direitinho. Em 1271 está associado também à circunstância de levar Marco Polo, e o então, com 17 anos de idade vindo depois, se refere a Marco Polo. Então, aqui conservou correta pontuação e sentido original da frase. Nas outras, se você já perceber algum elemento que está destoando de sentido de pontuação, você já vai eliminando como técnica de resolução. É uma questão que exige mais atenção, mas se você conseguir marcar as funções sintáticas, já facilita muito.
Então você tem aqui, então com 17 anos na letra A, eles voltaram a Veneza. A gente já vai perceber que a associação de voltar a Veneza, então com 17 anos, já não tem nada a ver com o sentido original, porque quem tinha 17 anos era Marco Polo. Eles aqui não têm relação com 17 anos. Então, letra A já fica fora. Já de início você já percebe isso. Aí aqui a gente tem, então, com 17 anos, eles voltaram a Veneza. Já elimina também que a gente já percebe que a relação não tem nada a ver. Depois, eles voltaram a Veneza. Já tem um erro aqui de pontuação, porque eu não posso separar o verbo, né, do seu complemento. Eles voltaram a Veneza. Então, nesse caso aqui, ó, já não dá para a gente ter uma pontuação correta. Então, ó, tira. Mas tá, estou em dúvida sobre isso aqui, se é circunstância, se poderia separar. Então, vamos ver. Na sua segunda viagem à China, depois de alguns anos, e em 1200 levaram Marco Polo, então, com 17 anos de idade. Olha aqui mais um erro de pontuação. Se você tiver dúvida lá no primeiro, aqui você está separando a adjunta adnominal do nome. Então, eliminaria. Se tiver dúvida no primeiro caso, que pode gerar, já pelo segundo caso você elimina. Na letra E, na sua segunda viagem à China, eles voltaram a Veneza. Já mudou o sentido aqui, a razão e a ordem da frase. Então, já não funciona também aqui nesse contexto. Então, nós podemos resolver esse tipo de questão olhando apenas a pontuação em todas e já eliminando pela pontuação. O que sobrar, você verifica se o sentido está igual, ou você já pode ir analisando o iniciozinho e ver se já alterou algum sentido, porque aí você já consegue eliminar também. Qualquer estratégia é válida, e lembrando que, como é uma questão mais elaborada, que exige mais atenção, é interessante priorizar uma estratégia para você ganhar tempo. Então, ou você olha já a pontuação com as funções sintáticas, ou já vai olhando se os sentidos associados aqui correspondem ao original. De um ou outro jeito, já ajuda você a estar, pelo menos, eliminando boa parte das alternativas e depois partir para o segundo critério. A questão 2 aqui tem muito a ver com essa, só que ela está mais simplesinha, né? O que nós temos aqui? A frase, ó, na verdade, muitos pais e mães de crianças que ainda não aprenderam a falar mostram grande preocupação com o desenvolvimento dos pés infantis. Aí a gente tem aqui esse conectivo, na verdade. Depois nós temos uma primeira oração, que é a oração principal. Muitos pais e mães de crianças mostram grande preocupação com o desenvolvimento dos pés infantis. E uma oração intercalada, adjetiva restritiva, que vem sem vírgula. Se eu colocar a vírgula aqui, eu já altero o sentido. Então, já é uma coisa que a gente já vai se atentar. Então, tem blocos aqui que, se separar, alteram o sentido ou vão deixar a pontuação comprometida. O gabarito aqui foi: muitos pais e mães de crianças que ainda não aprenderam a andar, na verdade, mostram grande preocupação com o desenvolvimento dos pés infantis. Então, aqui a gente tem os blocos conservados, sem dificuldade, sem erros de pontuação. O na verdade aqui está intercalado, tá? Então, as vírgulas aqui, a razão das vírgulas é pelo na verdade, que foi intercalado, e aí você tem tudo ok, conservando o sentido e conservando a correta pontuação. Então, aqui já é o gabarito. Na letra A, você tem muitos pais e mães, já é um lugar em que a intercalação está errada, porque eu estou separando, intercalando aqui o adjunto, separando do substantivo, e ainda não aprenderam a falar. Está no momento em que não é, está no lugar em que a intercalação não é adequada. Depois você já tem aqui um ponto e vírgula que separa blocos de sentido, mas aqui eu não posso fazer essa separação de sentido. Então, a intercalação aqui ficou ruim e a pontuação também ficou ruim. Então, já elimina a letra A. Muitos ainda, ó, se eu coloquei essa vírgula aqui, eu posso colocar? Posso, se eu colocar aqui também. Então, eu precisaria utilizar duas vírgulas para que isso funcionasse direito. Então, aqui eu já tenho esse problema de vírgula, então já consigo eliminar isso, tá? Então, eu nem precisaria estar olhando mais o resto, porque eu já eliminei por aqui.
Aqui, o mesmo problema de uma intercalação no lugar que não é adequado, né? Então, já tem vários problemas aqui que já elimina. Na letra D, muitos pais e mães de crianças, olha só, está separando o adjunto do substantivo por vírgula, já tem um erro. Depois eu tenho aqui o pronome relativo sendo separado da oração que ele introduz, isso não funciona. Inclusive é um erro que muita gente comete na escrita, por isso que as bancas colocam. Então, já tem 2 erros aqui que já elimina a letra D. Muitos ainda não aprenderam a andar. Um ponto aqui, separando a oração, totalmente sem sentido, já vai embora isso aqui também como alternativa. Então, gabarito B na 2. Depois, na 3, o que você tem? Isso não significa que todos os empregos considerados criativos sejam seguros. Agora nós temos, uma oração substantiva e a oração principal e depois uma oração substantiva objetiva direta complementando o verbo significa. Então, isso não significa isso. Então, ela funciona como objeto direto. Esse necessariamente aqui tá ok? Tá, eu posso colocar esse advérbio aqui, indicando a circunstância, separando uma oração de outra, só que ele veio entre vírgulas. Então, o que a gente vai ter que ver aqui? Vamos para o gabarito. O gabarito foi letra C, em que nós temos o necessariamente aqui com a vírgula marcada ok, adjunto adverbial deslocado ou intercalado, vem com vírgula. Depois nós temos, isso não significa que todos os empregos considerados criativos sejam seguros. Então, aqui eu não posso ter vírgula, porque é a união do verbo com o seu complemento, que é uma oração. Então, tá tudo ok. Aí, o que acontece nas outras alternativas? Isso não significa que todos os empregos, não posso ter essa vírgula, não posso ter essa vírgula. Então, necessariamente aqui teria que ter vírgula. Então, tem muito erro aqui, certo? Então, já vai embora a letra A. Isso não significa que todos os empregos considerados necessariamente, o necessariamente, se está aqui no meio, tem que vir entre vírgulas. Essa vírgula aqui não funciona, está errada. Letra B, eliminada. Letra D, necessariamente tenho que ter a vírgula, porque é um adjunto adverbial deslocado. Não significa que não posso separar o verbo do seu complemento. Mais um problema com a vírgula aqui. Tchau, letra E, letra D. E letra E também está errada, porque eu já preciso de uma vírgula aqui. Isso não significa que todos, o que introduzindo a oração, e aí eu já tenho uma vírgula aqui separando o que não é possível. Então, observar os blocos sintáticos aqui para dar conta da pontuação. Aqui na 4, nós temos as 2 etapas fazem parte do processo editorial, um bloco de ideia marcado por ponto e vírgula, depois nós temos um no entanto, que foi colocado com vírgula aqui por conta dessa pausa longa, ocorre em diferentes momentos diferentes. Então, a gente já olha esses blocos de ideias aqui para ver se está funcionando. O gabarito colocou desse jeito. Fazem parte do processo editorial as 2 etapas. Só fez intercalar, mudar a posição de sujeito com predicado, tudo ok. Eu não divido por vírgula aqui sujeito de predicado, tá? Então, não separo por vírgula, mesmo ele estando posposto. Conservou aqui o ponto e vírgula para separar os blocos de ideias. Nessa aqui, no entanto, já veio intercalado na oração, em um lugar em que é possível, entre vírgulas, está tudo ok. Então, o gabarito. Aqui na letra A, o no entanto já deveria ter vindo entre vírgulas. Então, já temos um erro aqui, porque nós temos um conectivo aqui que foi intercalado, que precisaria vir entre vírgulas. Na letra C, só olhando um erro aqui que já elimina a alternativa, tá? Na letra C, as 2 etapas. No entanto, só olhando para o no entanto, nós já damos conta de algumas alternativas e está eliminando já. Na letra D, fazem parte do processo editorial as 2 etapas. O que ocorreu aqui? Separando o sujeito de predicado, eu não posso fazer isso ainda que o sujeito esteja posposto. O no entanto aqui está ok, mas a gente tem esse problema de separar sujeito de predicado, um erro sutil que pode pegar muita gente, mas é interessante saber que sem intercalação nenhuma, sujeito e predicado não podem ser separados, ainda que o sujeito esteja posposto. Letra E,
fazem parte do processo editorial. Eu tenho o adjunto sendo separado do substantivo, já tem um erro aqui, as duas etapas, de novo, separando o sujeito do predicado. Então, errinhos aí bem básicos, mas que podem levar muita gente à confusão. Questão 5, destaquei aqui, ó, expressão adverbial. Nos Estados Unidos, a National Society realiza sistematicamente uma pesquisa para compreender jovens nessa faixa etária. Eu comecei a análise pelas circunstâncias, já destaquei as circunstâncias aqui, para a gente já ficar de olho nela, porque já dá para eliminar muita coisa. Em relação a nos Estados Unidos, vamos ver o gabarito aqui, né? O gabarito foi: a National Society realiza sistematicamente, intercalação ok, uma pesquisa para compreender jovens nessa faixa etária nos Estados Unidos. O adjunto adverbial vindo no final da frase não obriga você a colocar vírgula, porque ele está no lugar certo. Uma vez que ele vier deslocado, aí você precisa marcar com a vírgula. Então, nos casos em que nos Estados Unidos vem no final, não tem vírgula obrigatória. O sistematicamente, a gente vai ter que ver aqui as intercalações. Na letra B, tá ok, a intercalação entre vírgulas. Letra C, ok. E na letra D, ok, porque nós temos aqui ele antecipado. Então, em relação a isso, tá ok. Então, vamos analisar as outras partes, né? Temos aqui o sujeito, ó, realiza o quê? Não, o sujeito aqui e o verbo e seu complemento. Na letra A, separou o verbo do complemento, do objeto direto, eliminado. No gabarito tá tudo ok, ó, intercalação, mas a separação do verbo com o objeto foi dada pela intercalação que é possível fazer. A razão da vírgula aqui não é separar verbo de complemento, mas é a intercalação. Então, gabarito ok. Aí, agora que você já tem a separação do sujeito do verbo, não pode. Então, essa vírgula é errada, por isso que a gente elimina C. Aqui você tem de novo a separação do verbo e seu complemento. Ó, elimina também. Questão ainda de pontuação, grande recorrência isso aqui. O que que nós temos? Quando irados, circunstância de tempo, nem mesmo pensamos. Aqui já pergunta sobre a regra, né? Por que que a vírgula foi empregada? Nesse caso, nós temos, ó, o adjunto adverbial deslocado. Lembrar que se ele vem no final, não necessariamente eu preciso colocar a vírgula, se eu colocar não tem problema, mas eu não posso colocar, não obrigatoriamente tenho que colocar. E se eu desloquei, eu preciso marcar com vírgula tanto o deslocamento para o início, quanto se eu intercalar cá no meio. Então, simples, questão mais simples, mas de grande recorrência em se tratando dos adjuntos adverbiais. Agora vamos ver questão de concordância. Na verdade, uma questão que envolve concordância. A EDCAP gosta de misturar conteúdos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece, ó. Sobre o período, a árvore queria satisfazer os homens por julgá-los seus benfeitores e parou de crescer. Então, qualquer análise sintática é interessante a gente observar as orações, observar os verbos. Aqui nós vemos uma locução verbal, depois um verbo aí com ênclise e depois um outro verbo, 3 orações. O item 1 diz: uma das orações do período está escrita com o verbo na forma nominal. É esse aqui, ó, julgar. O verbo no infinitivo é forma nominal. Seguido de consoante de ligação. O que a banca está chamando de consoante de ligação é essa adaptação que a gente faz no oá, osás, lolá, loslás. Né? Quando o verbo termina com R, cortamos o R e transformamos em lolá, loslás. Então, isso aqui acaba sendo um consoante de ligação para facilitar a pronúncia. Na visão da banca, ela chama isso de consoante de ligação. O pronome oblíquo é o os, tá? Com função sintática de objeto direto, sim, quem julga, julga algo. E o OA, osás, só podem desempenhar essa função de objeto direto. Então, item verdadeiro. Depois nós temos os verbos da locução, queria satisfazer, são de segunda conjugação. Então, o que você vai ver aqui? Queria é querer e satisfazer, satisfazer. Com vogal temática em querer e satisfazer. Realmente são de segunda conjugação.
As expressões os homens e seus benfeitores exemplificam concordâncias nominais. O que que a gente olha aqui? Homens, ó, seus benfeitores estão relacionados. Se fossem mulheres, eu teria a árvore queria satisfazer as mulheres por julgá-las suas benfeitoras. Então, quando a gente altera, a gente já vai perceber que realmente é uma relação de concordância nominal. Então, na dúvida, altera o gênero ou altera o número e vê se a gente tem essas alterações aí. Você já observa as relações de concordância. Isso é uma técnica legal para você usar para tirar essa dúvida. Verdadeiro também. Dentre os elementos da comunicação do texto, podemos citar o emissor é o autor do texto e o receptor é o leitor do texto. Isso aqui, clássico, né, básico, você não precisa nem de analisar texto para dar conta de que isso aqui é verdade, mas é bom dar uma olhadinha no texto ali. Então, questão 7 de concordância, ó, gabarito D. Questão de regência, vamos ver. Lembrando que regência envolve crase também, mas a gente separou aqui questão de crase e regência. E nós temos aqui uma questão que envolve regência, mas que envolve outros conteúdos também. Então, misturando questões. Temos sobre o período, o falar é a prata das emoções, enquanto o calar representa o ouro no peso do seu quilate. Logo, tem maior valor. Marca alternativa incorreta, ó. Destacar sempre a questão que é incorreta, para você não esquecer que você está buscando a incorreta. Letra A, gabarito foi o quê? Vou já mostrar o gabarito que nós temos, ó, no trecho. O ouro no peso do seu quilate, temos contrações prepositivas impostas pela regência verbal. O que eles estão chamando de contrações prepositivas? É quando você tem aqui ó, o em mais o e o de mais o. Contração prepositiva. Mas isso é imposto pela regência verbal, o que a gente vai ver? O ouro no peso do seu quilate, essa expressão toda é do adjunto adverbial que já vem com isso, e não porque a regência da palavra ou do verbo pediu isso. Então, os adjuntos adverbiais, eles em si já têm as preposições que são necessárias, e quando a gente fala de regência verbal e nominal, eu estou entendendo que o nome ou o verbo pede uma determinada preposição. Então, não dá para dizer que é imposto pela regência verbal. Depois temos outro erro aqui, que isso aqui está relacionado ao nome, onde peso do seu quilate. Então, esse do aqui, ele tem uma relação de regência com peso. Então, quando eu vou falar é peso de quê? Mas não se trata de regência verbal. Aqui nós temos regência nominal. Então, eu posso até dizer que é imposto pela regência de peso no segundo caso apenas, mas é um caso de regência nominal. Então, ainda que fosse regência nominal escrito aqui, não daria para marcar como gabarito, uma vez que no peso do seu quilate é uma expressão adverbial que não é exigida pelo verbo, nem pelo nome. Então, está errado de qualquer jeito. O resto está certo, então vamos entender. Dentre os termos que compõem o período, temos exemplos de encontros consonantais, eu destaquei um aqui, achou um, já está ok. Encontro vocálico, já coloquei aqui ouro. E dígrafo, aqui nós temos o quilate, que é o QU, duas letras com um só som, e representa o EN, que também são duas letras com um só som. Então, já temos aí itens que exemplificam o que a banca está pedindo e já dá para marcar. Ou seja, considerar correta. A primeira oração está escrita com metáfora. O falar é a prata das emoções. Sim, verdade, porque metáfora é uma comparação semi-conectiva, a gente percebe uma linguagem figurada aqui, é isso mesmo. Então, verdade. O núcleo do sujeito de cada uma das orações, o falar é a prata das emoções, o calar representa o ouro, está representado por um substantivo formado por derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Quando o substantivo muda de classe gramatical. Ok, certinho. Falar é verbo, aqui funcionou como substantivo. Então, qualquer palavra pode mudar de classe gramatical, e aí o verbo virando substantivo é derivação imprópria, que caracteriza a alteração de classe gramatical. Então, gabarito D, tudo ok. Questão 9, identificar o uso correto da regência verbal. O que nós temos aqui?
O uso correto vai estar aqui, ó, o certificado que visei era falso. Esse visar é no sentido de assinar ou ver, e ele não pede preposição. Então tá tudo ok com esse gabarito. Onde estão os erros? O seriado a que assistimos, o verbo assistir pede preposição, assistir no sentido de ver com a preposição a, assistir no sentido de ajudar sem a preposição. O cargo a que aspiramos, o aspirar pede a preposição a, então nós teríamos que colocar o a aqui, aspirar no sentido de almejar com preposição a, e aspirar no sentido de sorver, como aspirador de pó, sem preposição. B. Quem se simpatiza com. A preposição exigida é com e não de, tá? Então aqui temos erro de regência. E aqui, de novo, o verbo assistir, que deverá ser ao filme. Assistir no sentido de ver é com a preposição a. Última questão, questão de crase. A família Polo voltou à Europa via Sumatra e Ilhas Andaman, no Oceano Índico. Em relação o sinal indicativo de crase, vamos ver a correta e vamos relembrar as regrinhas aqui. O gabarito correto foi: aqui se trata de uma crase obrigatória, pois o verbo exige preposição, sim, quem volta, volta a algum lugar. E o substantivo aceita artigo. Europa. Europa é um nome de lugar feminino que pede o artigo. Lembrar que aqui a gente tem aquele macete de voar, volto da, crasear, voar, volto de, crase para quê? Vou à Europa, volto da Europa. Então, se eu volto da, preciso colocar crase. Então, correto isso aqui. Na letra A fala que é obrigatória, pois o substantivo e o verbo aceitam preposição e artigo respectivamente. Então, o verbo aceita preposição e o substantivo e o verbo aceitam preposição. Então, respectivamente aqui que é o problema. Está dizendo que o substantivo aceita preposição e o verbo aceita artigo. É o contrário. O verbo exigiu a preposição e o substantivo aceita artigo. Então, observe que eles trocaram aqui as informações. Tem que ter cuidado com isso. Facultativo já fica fora, facultativo já fica fora e facultativo fora. Pronto, encerramos a resolução de questões da banca IDECAP, uma revisãozinha básica sobre possibilidades de cair aí sobre os conteúdos de regência, crase, concordância e pontuação.